que vai gravar. Aí, vocês estão sendo gravados a partir desse momento. Então, pessoal, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre a climatologia. Aqui, essa aula, eu tive que pegar esse slide da internet, não consegui finalizar um slide próprio para vocês. Peguei esse do SlideShare, mas é um ótimo slide, tá? Confirmem para mim que o áudio está saindo bacana para vocês, que está todo mundo vendo a apresentação, que está tudo certinho. Tá ok? Sim, tá tudo ok. Para mim, sim. Qualquer coisa, se eu estiver falando muito rápido, qualquer problema, vocês podem ou ligar o áudio ou mandar no chat que eu estou vendo aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui pelo o que é a climatologia, né? O estudo do clima. Clima, todo mundo já sabe o que é o clima, né? As mudanças do que o povo chama de tempo, mas não é de fato tempo, né? E é o estudo das mudanças, das diferenciações e das questões relacionadas ao clima. Isso é a climatologia. E o que interfere, quais são os fatores que interferem na climatologia, no clima em si? Nós temos vários fatores, dentre eles as interações entre o Sol, que é a nossa estrela-mãe, e a Terra, né? A questão do calor, da energia que é emanada pelo Sol, ela ela cria uma interação com os fatores da Terra, fatores como atmosfera, fatores como pressão, e há mudanças nos aspectos físicos do nosso planeta Terra, e são esses aspectos chamados de clima. E aí vocês estão vendo uma representação numa escala, tecnicamente uma escala real, do tamanho do Sol comparado aos outros planetas, inclusive a Terra, que está ali bem miudinha na pontinha daquela seta, e vocês veem o quanto nós somos ínfimos, insignificantes, próximo ao tamanho da nossa estrela-mãe, né? E aí nós vimos as questões do movimento da Terra, dos movimentos que a Terra faz ao redor da nossa estrela, que são esses movimentos que são os responsáveis, os principais responsáveis pelas mudanças, pelas mudanças, pelas questões de clima relacionado ao nosso planeta, que são os movimentos de rotação e translação da Terra. Vocês saberiam, algum de vocês se arriscaria a responder para mim qual é o movimento de rotação e qual o movimento de translação? Alguém? Não é bem isso, Graziele. Tudo bem, pode chutar. Eu acho que o de rotação é o que ela dá um giro entre ela mesma, e de translação é quando ela dá um giro em torno do Sol. Isso, perfeito. Exatamente. Quem respondeu foi a Jamila. Ok. Então, Milena, é isso mesmo. Né? O movimento de rotação é um movimento giratório que a Terra dá ao redor do próprio eixo, ou seja, ela fica girando aqui como se fosse um peão. Né? E o movimento de translação é o movimento rotativo que ela faz ao redor do Sol. Né? É a nossa elipse. Por que é uma elipse e não um círculo? Porque a gente não está o tempo todo na mesma distância do Sol. O nosso movimento ao redor do Sol é uma elipse, não é um círculo. A gente tem momentos em que a gente está mais próximo do Sol, que é o momento em que nós chamamos de periélio, que é o momento mais próximo do Sol, e tem um momento que nós estamos mais longe do Sol, que é o... Eita, pessoal, eu acabei esquecendo esse segundo termo, só um momento. A gente também esquece. É o periélio e o... Meu Jesus, como é que eu posso esquecer um termo desse tão importante? E afélio, perdão.
O afélio é o momento em que a Terra passa mais distante do Sol. Então, é o período que a nossa temperatura está mais amena, digamos assim, né? E são esses movimentos em relação ao Sol que causam as principais interferências relacionadas ao clima da Terra. Por quê? Porque a Terra é irradiada pela calor solar, né? Pelo calor que irradia do Sol, ela é irradiada por luz, ela é irradiada por radiação de fato solar, e todos esses fatores causam mudanças na nossa atmosfera, que é justamente no que nós vamos falar agora. É o movimento de translação, que é o movimento que gera medições de tempo como o ano, né? Graziele, Arfélio, tá com R mesmo. Arfélio é o período que nós estamos mais distante do Sol. Tem o periélio e o afélio. Eu vou digitar aqui no chat para vocês, tá ok? Para ficar mais fácil. É o periélio. Periélio. Coloquei o acento ao contrário, que legal. E afélio. Tá aí no chat, pessoal. Período periélio, peri é quando nós estamos mais próximos ao Sol. O arfélio é quando nós nos encontramos mais distantes do Sol. Assim como nós temos também essa questão em referência à Lua, mas a gente vai falar disso um pouco mais para frente, que é o período do perigeu, que é quando a Lua está mais próxima da Terra, e aí nós temos o fenômeno super conhecido da chamada superlua, que nós temos o reflexo da superlua na maré, né, que para quem está mais atento aí às notícias sabe que esse é o fenômeno chamado de maré de Cisígia, que é o período em que a maré chega no maior fluxo dela, chega a inundar, aqui para quem é de São Luís, a região ali do centro histórico ali, chega a receber água do mar, aquela região da Praia Grande toda fica bem inundada quando nós estamos no perigeu. E nós temos o período chamado apogeu, que é o período que nós estamos no ápice de distância da Lua. Tá? Mas falando ainda em relação ao Sol, é o nosso movimento de translação que dá as diferenciações das diferentes estações do ano. Né? Nós temos aí a primavera, o verão, o outono e o inverno. E para cada mudança entre essas estações, nós temos um nome dado a eles, né? Que no dia 23 de setembro, que nós temos representado aí acima, é o dia do equinócio de primavera. Então, para vocês que quiserem saber o dia que começa a primavera, é no dia 23 de setembro. No dia 22 de dezembro, nós temos o solstício de verão, que é o início do verão, da estação de verão, que é a estação em que o hemisfério sul da Terra está mais próximo do Sol, está voltado diretamente para o Sol. Não é que ele esteja mais próximo, mas é que ele está voltado. Por quê? Porque o eixo de rotação da Terra, ele é um eixo levemente inclinado, né? Vocês veem na representação aí do nosso slide que a inclinação da Terra é de cerca de 23,5 graus, 23 graus e meio, em relação à posição do Sol. E é justamente essa inclinação do eixo terrestre que causa as diferenciações no clima que nós chamamos de estações do ano. E como durante o solstício de verão nós alcançamos o período em que o hemisfério sul está voltado diretamente para o Sol, então a região do hemisfério sul fica mais aquecido, né, e nós temos o início do verão. A partir do dia 21 de março, a inclinação já se volta para o espaço e a inclinação em relação ao Sol fica levemente equilibrada. Tá? E nesse período de equilíbrio, nós passamos novamente a um equinócio, o equinócio de outono, ou seja, o início do outono, que se dá no dia 21 de março. Já no dia 22 de junho, né, você tem novamente o movimento de translação ao redor do Sol, e a nossa inclinação, ela coloca o hemisfério norte de frente, mais voltado para o Sol. Né? Então, no hemisfério sul, nós chegamos a ter o inverno,
e no hemisfério norte que você vai ter o verão. E aí seria bom vocês printarem, ou quem aí tá com papel e caneta, anotem essas datas, tá? Isso é muito importante, cai muito no Enem e cai muito na UEMA. Para quem vai fazer o EMA aí, como o Paulo, quem mais aí for fazer o EMA, ou for fazer qualquer vestibular tradicional, cai muito isso. E como eu falei, vestibular tradicional tem mais conhecimento técnico de fato do que pegadinhas, do que interpretação de texto, tá? Eu vou dar um minutinho aqui para vocês anotarem e para quem quiser tirar print. Você acredita que eu já tinha printado? Rapaz, o cara é bom mesmo. Esse sabe estudar. Professor, qual é a diferença mesmo da palavra solstício e da palavra equinócio? Ah, ótima pergunta. Quem fez a pergunta? Eu. Deixa eu ver aqui. Quem? Foi a Mila? Mila. Ok. Então, Mila, o equinócio é a separação, é a divisão, é o dia em que você transita para o período mais quente ou mais frio diretamente, né? É a divisão entre primavera ou outono, que são aquelas estações mais que a gente coloca como mais, como eu posso dizer, mais de segunda divisão. São as estações que nós não damos tanta importância assim. Não é certo falar isso, mas se a gente for colocar para um entendimento mais rápido, para que vocês gravem e lembrem disso durante a prova, é o período em que normalmente o Sol, isso é a parte mais importante, essa que é para prestar mais atenção. Os equinócios são os períodos em que ambos os hemisférios da Terra estão em equilíbrio em relação ao Sol, ou seja, que o Sol se encontra na mesma posição tanto para o hemisfério sul quanto para o hemisfério norte. Equi, esse sufixo, prefixo, na verdade, esse prefixo equi significa igual. Inócio tem a ver com a posição do Sol. Então, equinócio de primavera ou equinócio de outono. Quer dizer, o Sol, a posição do Sol está em equilíbrio, tanto para o hemisfério sul como para o hemisfério norte. Já quando nós temos o solstício, que são as diferenças entre verão e inverno, é o período em que há um desequilíbrio na iluminação solar. O Sol está mais voltado ou para o hemisfério sul, no hemisfério ou no solstício de verão, ou para o hemisfério norte, no solstício de inverno. Deu para compreender? Preciso que eu reformule? Deu para entender. Equinócio é quando o norte e o sul estão no sol, digamos assim. Recebendo a mesma quantidade de luz. E aí o solstício é quando o sul e o norte estão recebendo quantidade de luz diferente. Exatamente, perfeito. Aí se o norte, se o sol está mais no sul, no norte, aí, por exemplo, o Brasil vai estar no inverno. Exatamente. Tá, e assim mesmo vice-versa, tá ok? Alguém mais anotando? Alguém mais? Eu vou passar. Pode passar? Vou passar aqui. Ninguém se prontificou a falar? Então, pessoal, alguém sabe me dizer que representação é essa? O que está representado aqui nessa imagem? Alguém se arrisca? Podem se arriscar, viu? Não existem respostas erradas até aqui. É como se fosse as áreas mais quentes e as áreas mais frias. Perfeito. Que período seria esse do ano, na sua opinião? E período do ano? Isso. Assim, seguindo a pergunta que você fez agora há pouco, equinócio e solstício, em que período do ano você acha que seria essa representação? Seria de um solstício ou de um período de equinócio? Equinócio. E por quê? Porque tanto o norte quanto o sul, eles estão, digamos, na mesma temperatura, porque eles estão azuis, mais frios. Perfeito, perfeito. Mila que respondeu, certo? Sim.
Perfeito, Mila, perfeito, é isso mesmo. Então, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte estão recebendo a mesma quantidade de luz e, consequentemente, a mesma quantidade de calor. E aí, como é gerado essa questão do calor do Sol? Porque o Sol em si, ele não irradia calor, ele irradia luz. E como é que essa luz é transformada em calor? Como é que o Sol afeta o nosso planeta de forma a gerar calor? Ele afeta através da nossa atmosfera, que é uma das questões mais necessárias para a questão da climatologia, para o estudo da climatologia. Porque se você não tem atmosfera, você não tem uma reserva de calor no planeta. Como assim? A luz que é irradiada para o nosso Sol, ela traz junto a radiação. Eu creio que vocês já costumam ouvir muito esse termo na televisão, no rádio, nas notícias, a radiação UV, que é a radiação ultravioleta. A radiação que ela é emitida pelo Sol, ao entrar em contato com as partículas de água da nossa atmosfera, né, as partículas, o vapor d'água que está na nossa atmosfera constantemente, ela aquece, ela gera um aquecimento tal qual o micro-ondas faz com qualquer líquido que a gente coloque dentro dele. Ela, querendo ou não, o Sol é um micro-ondas gigante. E essa radiação ela atua em cima dessas partículas de água, gerando esse aquecimento. Por isso nós temos a sensação de temperatura. Tá? E aí, quanto mais incide a luz sobre uma região, mais quente ela é. Por isso que quando o Sol incide diretamente sobre um dos hemisférios, gera o verão, e quando ele está mais distante de outro hemisfério, cria o inverno. Né? Porque a região do espaço é fria e você tem o calor a partir da irradiação da iluminação solar. E como a Mila respondeu da melhor forma possível, realmente essa é uma representação de um equinócio, pois a luz do Sol está incidindo diretamente sobre qual linha é essa? Alguém sabe responder? Essa é fácil. A linha do Equador? Perfeito, perfeito. A linha do Equador. E quando ele incide diretamente sobre a linha do Equador, essa região mais central da Terra fica mais quente, né? Ela é mais aquecida. Deem uma olhada. Por isso que aqui no Nordeste é quente, né? Exatamente. Porque tá quase em cima dessa linha do Equador, dessa bendita linha. Exatamente. Experimenta estar no Amapá para ver o que é calor durante 365 dias do ano. Pessoal, deem uma analisada nessa imagem, analisem bem. Eu vou deixar vocês analisarem durante alguns segundos e eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Analisem bem essa imagem. Oi? Essa pergunta que eu já tô ansioso. Calma, meu jovem, deixa o povo analisar. Todo mundo já analisou a imagem? Pessoal? Sim. Ok. De acordo com essa imagem, qual estação do ano está representada nela? E para qual hemisfério? Eu quero que vocês me digam, na verdade, qual estação do ano é nessa imagem no hemisfério sul. Eu não posso nem perguntar isso porque já está na imagem, né? Mas eu quero que vocês me digam qual é o período do ano para o hemisfério norte e qual seria esse período. É um equinócio? É um solstício? E qual seria o mês, de acordo com essa imagem? Não é um equinócio. É um solstício. Que mais? Quero que vocês me digam também solstício e qual seria o mês do ano, de acordo com a representação que a gente viu anteriormente.
acho que no A Brasil menina vai acertou. estar verão. Vai estar verão. Perfeito. Na região mais sul do Brasil, né? Porque aqui no Nordeste nós não temos as 4 estações do ano. Nós temos período de estiagem e período de chuvas. Ah, mas e aí? Vocês saberiam dizer qual seria o mês do ano? Deixa eu ver aqui se alguém respondeu no chat. Pode falar? Pode falar. Dezembro. A menina acertou, a Graziella. Vamos ver se a Graziella acertou. Perfeito. Graziella, me diga que você não trapaceou e não foi ver no print. Olha que eu tô de olho. Ah, perfeito então. Ó, a menina tá preparada já. Vai que, né? Perfeito, pessoal. É o solstício de verão no hemisfério sul e é do dia 22 de dezembro. E aí, pro hemisfério norte seria o solstício de Inverno. Perfeito. Sempre lembrem disso. O que acontece no hemisfério sul ou no hemisfério norte sempre vai ser contrário um ao outro. Então, quando num é verão, no outro é inverno. Quando num é outono, no outro é primavera. É cíclico, mas sempre são inversos. Por que são inversos? Porque quando o Sol está diretamente incidindo sobre um, ele está inversamente incidindo sobre o outro. Então, se ele está em cima da região sul do Brasil, ele vai estar menos contido na região norte dos Estados Unidos, de México, de Canadá. E a mesma coisa quando há vice-versa, tá ok? Todo mundo entendeu até aqui? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu tenho em relação a essa imagem aí. Uma coisa que eu nunca entendi. O porquê dessas linhas, por exemplo, desse círculo ártico, trópico de Câncer. Eu entendo que a linha do Equador é porque é bem no meio, né? E que aí é bem mais quente. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é. Agora, essas outras eu não entendo. Esse trópico de Capricórnio, por exemplo. O que significa isso mesmo? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, né, eles são uma representação tanto para o Sol, de incidência direta, quanto para a navegação. Como assim para o Sol? Porque quando nós temos a questão, os equinócios, são quando o Sol está incidindo diretamente sobre a linha do Equador. Né? E como você sabe que você chegou no ápice, no ponto máximo do verão ou do inverno? Do verão é quando o Sol chega no seu ápice, no ponto máximo de incidência sobre um certo ponto. E esse certo ponto é dado como os trópicos. Ou seja, quando você tem, como agora nessa imagem, o ponto máximo do verão na região sul do Brasil é quando você tem a incidência maior do Sol diretamente sobre o Trópico de Capricórnio. Então, o Trópico de Capricórnio ele não só é utilizado para navegação e referência via GPS, esse tipo de coisa, para fazer navegação, como também é usado para saber o nível máximo, o período máximo de um clima. Você está no ápice do verão, nas temperaturas mais quentes do Brasil, você tem o Sol diretamente em cima desse trópico. E aí, quando é o contrário, quando é o verão nos Estados Unidos, é quando você tem o Sol com incidência direta sobre o Trópico de Câncer. Deu para compreender? Sim. Eu fiz um intercâmbio para a Argentina e aí a gente passou por uma cidadezinha que falaram que lá tinha o Trópico de Capricórnio. Aí eu fiquei assim me perguntando, né, o que seria mais ou menos. Aí lá tem tipo uma torre com um sol desenhado. Aí eles falam que lá é bem o ponto do trópico, é marcado como o ponto do Trópico de Capricórnio. Exato. Que eu acho que é esse ponto que a gente vê ali. E aí eu fiquei me perguntando, só que eu também nunca fui atrás para entender realmente o porquê desses nomes, dessas. Pois é, a explicação seria essa: é o ponto máximo de incidência do Sol nas inversas estações do ano de maior calor e maior frio. É o ponto em que o Sol está bem acima. Tipo, quando é meio-dia e o Sol está bem centralizado. Exatamente. E aí, quer ver uma coisa bacana também, que é o meu sonho fazer isso, é ir lá no Amapá, porque lá você tem uma representação da linha do Equador,
E aí imagina, fica bem do ladinho da linha e a linha está representada mesmo no chão, não é nenhuma torre como é na Argentina, é realmente uma linha no chão. E aí imagina, você ficar pulando para lá e para cá e ficar dizendo, estou no hemisfério sul, estou no hemisfério norte, sul, norte, sul, norte. Ah, que mente infantil a minha, mas é legal. E aí vamos avançar. E aqui nós temos o que nós já falamos aqui sobre a questão da atmosfera, as diferentes camadas da atmosfera. Analisem bem essa imagem novamente, que eu vou já fazer uma pergunta para vocês. Por favor, respondam. Essa interação da gente é que faz com que vocês adquiram melhor o conhecimento. Vou dar aqui, eu estou acompanhando o tempo pela gravação da imagem aqui. Nós estamos com 25 minutos de gravação, vai dar 26, eu vou dar 1 minuto para vocês. Quando tiver os 27, eu venho com a pergunta. Analisem bem a imagem, leiam o que está escrito. Tá acabando o tempo. Tá, ok. Vamos lá, pergunta. Vocês estão vendo aí representado as diferentes camadas da atmosfera, né? De acordo com o nome e a representação do tamanho delas, da espessura. E eu quero que algum de vocês responda para mim até qual camada dessas o ser humano é capaz de sobreviver e por quê. Eu digo sobreviver sem nenhum tipo de equipamento externo. Sobreviver de forma comum. Até qual dessas atmosferas? E por quê? Até a troposfera? Perfeito. E o porquê? Porque a camada de ozônio, eu acho que é porque a camada de ozônio, ela, digamos, filtra, né, os raios solares. E aí eu acho que ficaria muito quente se não tivesse essa camada protegendo. Também. Vicente, Oi. antes de você responder se tá certo ou não, só me diz se é uma pegadinha ou é uma pergunta bem objetiva. Não é uma pegadinha, é bem objetiva. E quem foi que respondeu para mim mesmo? Deixa eu ver aqui pelo celular. Quem foi que havia respondido? Mila, eu. Ah, Mila, ok. Peraí, deixa eu só ver aqui essa pergunta da Graziele. Graziele, só coloca pra mim essa pergunta, porque como eu tava ouvindo outra coisa aqui pelo celular, só coloca pra mim referente a que era essa sua pergunta. Enquanto a Graziele coloca aqui para mim a referência da pergunta dela, eu respondo para vocês.
Em parte a Mila acertou. É só até a troposfera. Mas no caso, a questão da gente só sobreviver até essa camada da atmosfera não é nem tanto a questão do calor. Até porque É por conta da pressão. também não. Na verdade, é por conta da composição da atmosfera. Porque acima da troposfera você já não tem uma concentração de oxigênio suficiente para que o ser humano respire. Mas aí você me pergunta, e o que isso tem a ver com o clima? É porque onde há concentração de oxigênio, há concentração de vapor de água. Até porque as duas coisas se conversam. E onde há vapor de água, há incidência da radiação solar em formato de calor. Ela aquece as partículas de vapor de água e aí nós temos o calor. Então, a partir da composição da atmosfera, nós temos diferentes climas. Tanto a questão de velocidade do vento é diferente nessas diferentes camadas da atmosfera, a distribuição de calor é diferente entre elas. E eu tenho uma segunda pergunta para vocês. Em qual dessas camadas está as nuvens? Vou dar 1 minuto para vocês também. Respondam todos no chat, que é para me saber de fato quem respondeu e se respondeu certo. E não dá tempo de eu responder depois a pessoa dizer, mas eu disse isso. Respondam no chat. Em qual dessas camadas da atmosfera está as nuvens? Graziela, entendi. Eu creio que esses raios ditos no documentário, né, que não deixavam existir a vida, são justamente as incidências solares de raios UVB. Só que nós temos a camada de ozônio, né, que a camada de ozônio ela é responsável por proteger a gente um pouco da radiação solar, e nós temos também um campo eletromagnético ao redor da Terra, que esse campo afasta essa radiação que é tão prejudicial a gente. E aí, se houvesse a incidência desses raios de forma direta sobre nós teríamos... seria tipo você abrir uma usina nuclear perto de uma pessoa. Ela morreria muito rapidamente devido à incidência de radiação que quebraria as moléculas de DNA. Então, agradeçam muito a nossa vida, a nossa atmosfera e ao nosso campo eletromagnético ao redor da Terra. Estou vendo a resposta de vocês aqui. Tem gente que ainda não respondeu. Vicente, a camada de ozônio, ela tá na tropo ou na estrato? A camada de ozônio, ela é o limite, na verdade. Ela é o limite entre a troposfera e a estratosfera. Ela é uma camada bem Então eu vou mudar minha resposta. Muda que ainda dá tempo. Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Ok. A Graziela já colocou que ela errou. E aí, como é que a pessoa se coloca desse jeito se ela já disse que errou? Gente, calma. Não sofra por antecedência. Calma.
Deixa eu ver quantos acertaram aqui. Agora vamos ver se vocês são honestos o suficiente para dizer se acertaram ou erraram. As nuvens, pessoal, estão no limite da troposfera. As nuvens, a troposfera, ela tem uma espessura de cerca de 15 quilômetros e as nuvens, elas estão acomodadas entre 11 até 16 quilômetros. Então ela está ali no limite. Então quem colocou troposfera, como a Mila, a Samila, acertaram. E o Paulo, depois que mudou, a resposta dele ele acertou também. É isso aí, pessoal. E o clima depende muito da questão da atmosfera. Porque, como eu falei para vocês, da nossa atmosfera depende o quanto de calor da Terra, ou o quanto de calor do Sol, perdão, a nossa atmosfera, a Terra vai armazenar, o quanto ela vai refletir e o quanto de mudanças haverá. É por isso, pessoal, que muita gente há essa discussão, né, sobre a questão de aquecimento global e as pessoas muitas pessoas falar se existe ou não aquecimento global. A questão é que sim, existe, mas a divergência maior é se isso depende ou não da vegetação das regiões, né, de terra, como regiões como a Amazônia, floresta tropical. E a verdade, pessoal, é que depende e não depende ao mesmo tempo. Para não ficar tão confuso, eu respondo para vocês. Vamos dizer São Luís. Vamos dar exemplo à nossa cidade de São Luís, para quem é daqui. Se você está na cidade de São Luís e você retira toda a vegetação de São Luís, você obviamente vai sentir mais calor, porque a vegetação não se alimenta daquela luz solar que vai aquecer mais a atmosfera, a vegetação não vai gerar sombra para resfriar o ar que vai estar correndo por ali, então você vai sentir maior calor. Mas se você só derruba a vegetação de São Luís e você vai para Passo do Lumiar e toda a região de Passo do Lumiar tiver com vegetação, o calor daqui não é sentido lá, porque são regiões diferentes. Então, a falta de vegetação, ela age mais na questão do aquecimento local, não tanto do aquecimento global. O que realmente interfere no aquecimento global é a destruição da camada de ozônio, ou seja, a questão da emissão de gases da indústria, a emissão de gases dos veículos, esse tipo de coisa realmente colabora para o aquecimento global. Por quê? Professor, então não seria cortar as árvores, seria queimar as árvores que influencia. Exatamente. Porque quando você corta as árvores, você mexe na temperatura apenas daquele local em si. Você não mexe com a temperatura de outra região. E o que prova isso? O que prova é que você tem uma região média, que é o tamanho da Amazônia, mas se você vai para o meio do Oceano Pacífico, não queira que o calor emitido lá na Amazônia vai chegar até o Oceano Pacífico, porque o oceano em si é capaz de resfriar a temperatura do ambiente. Se você está no meio do Oceano Pacífico, por exemplo, ou no meio da floresta amazônica, você percebe diferenças de temperatura, porque o oceano ele interfere muito mais na temperatura ambiente do que uma floresta. A floresta ela interfere na temperatura local, mas não na temperatura global. Agora, quando você causa modificações à camada de ozônio, aí sim você gera problemas a nível global, porque quando você reduz ou acaba em algum local com a camada de ozônio, ou a capa de ozônio, como alguns preferem chamar, você faz com que essa radiação emitida pelo Sol entre de forma muito mais fácil na nossa atmosfera. E aí essa radiação em maior quantidade vai aquecer mais as partículas de água, gerando um calor muito mais fácil de você sentir. E aí vem as mudanças no clima. E aí nós temos questões como o El Niño, como Laninha, que nós vamos ver mais para frente aqui do slide. E aí nós viemos para o começo, e como já diria Jack, o Estripador, vamos por partes. Vamos para o conceito de clima. Segundo o slide diz aqui para a gente, que o conceito de clima, o clima de um determinado local é precisado por estudos e os diversos tipos de tempo
durante vários anos seguidos. Tanto o clima quanto o tempo refere-se aos mesmos fenômenos atmosféricos. E aí eu venho as palavras de um professor meu lá da UEMA, né, do curso de Geografia, que ele deu para a gente a cadeira de climatologia. Nós temos uma disciplina de climatologia, exclusiva para climatologia, na Geografia. E a primeira frase que ele soltou para a gente no primeiro dia de aula, já para estourar as nossas mentes, é que clima não existe. Alguém saberia me dizer o porquê que ele fez essa... por que ele jogou essa palavra? Alguém saberia fazer uma análise do que ele falou? Não, mas eu também ficaria pasmo. Professor, qual é a diferença de clima para tempo? Boa! E a resposta da minha pergunta passa por essa parte aí. Eu já vou explicar essa parte. Mas alguém saberia dizer o porquê que clima não existe? O porquê que ele é uma ilusão? Alguém se prontifica? Deixa eu ver aqui no chat. A Graziele disse algo já ali. Clima, terminologia, não é a terminologia correta, sim tempo. Mais ou menos isso. Pesado, Samila, mas não é toda a região do Tocantins que é mais quente do que São Luís, não, viu? Se você der um rolê ali pela região de Brejo, de Chapadinha, olha que é mais quente do que Palmas, viu? É mais quente que a Chapada Diamantina. Pessoal, Mas infere muito a sensação, né? Sensação térmica. e é exatamente por isso, Paulo, que clima não existe. Porque o clima, o que é dado pelo estudo do clima, como aqui mesmo no nosso slide está dizendo, né, que para compreender o clima de um determinado local é preciso estudar os diversos tipos de tempo que costumam ocorrer durante vários anos seguidos. Ou seja, o clima ele seria uma aglomeração, de dados sobre o tempo. Mas a terminologia de tempo também está errada. Então, clima ele é um conceito muito complicado de se lidar. Ele é um termo muito complicado de se precisar o que ele é. É por isso que a gente utiliza o termo clima, mas não se precisa tanto quanto a etimologia da palavra, quanto ao termo em si. Porque se a gente fosse precisar acerca disso, a gente fica doido. Porque você não há de fato um clima para ser estudado, porque é muito as questões de como o tempo funciona. Professor, Pois não? pode explicar de novo porque eu não entendi nada. Eu vou tentar reformular para vocês. O clima, ele, na teoria, ele seria um conjunto de dados de tempo durante o período de observação. Por exemplo, você observa a cidade de São Luís, o tempo da cidade de São Luís, durante um ano. E aí você tem o período chuvoso, o período de estiagem, o período com as maiores temperaturas, com as mais baixas temperaturas, a quantidade de precipitações, que é a chuva. E esses dados formariam o clima de São Luís. Né? Só que esses dados de clima, eles dependem muito, eles são muito dependiosos de muitos fatores, como o quanto choveu, o quanto de precipitações você teve naquele ano, se foi um período de periélio ou afélio, se a gente estava muito próximo do Sol ou mais distante. Então não há como você precisar muito bem o clima. Então, tecnicamente, se o clima não é um dado
ele é exato, ele não existe. Ele é um termo que a gente usa, mas ele é um termo, como eu posso dizer, ele é um termo, qual seria a palavra? Ele é um pseudotermo, digamos assim. Né? E aí a gente vem para a palavra tempo, para o termo de tempo. Né? Nós vamos estudar as condições de tempo, mas tempo, ele é uma... Como é que eu posso falar? O tempo, ele é uma unidade de medida, né? Medida de tempo, de horas, de dias. Então, se você utiliza o termo de tempo para se referir à chuva e tudo, você tem meio ali que uma diferenciação de ideias, você tem ali uma incongruência de ideias, né? Porque você tem outro... Realmente, Graziele, é um termo falho. Tanto clima quanto tempo são termos falhos, mas se é utilizado o conceito de clima, nós seguimos com ele. Essa complicação é mais para quem realmente for estudar a climatologia a fundo. Aí vocês vão ter esses debates filosóficos. Eu só quis dar esse porém para vocês aqui, tá? E aí nós temos bem... Professor, Opa. mas o certo é tempo chuvoso ou clima chuvoso? Ah, boa! Eu acredito em condição climática. Exatamente. Então, o certo seria um clima chuvoso ou uma condição climática de chuva. Perfeito, Paulo. Perfeito, 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 perfeito. E aqui a gente vem para a diferença entre clima e tempo, que vai fazer vocês entenderem isso de uma forma mais precisa. Pois tempo é uma combinação passageira dos elementos do clima. Ou seja, o tempo, por exemplo, vamos dizer que eu fale, o tempo chuvoso. O tempo chuvoso quer dizer quanto choveu, vamos dizer, no mês. Choveu praticamente, dos 30 dias, choveram 24 dias. Então, você teve um tempo chuvoso durante esse mês. O clima é a sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, o clima é aquilo que se repete, vamos dizer, anualmente. Porque o tempo pode se repetir em um dia ou dois, mas não acontecer da mesma forma no período seguinte. Já o clima, ele se repete anualmente. Como assim? Quando você tem um tempo chuvoso, você tem um dia de chuva, uma semana de chuva, como acontece muito aqui em São Luís, uma semana chuvosa, outra semana de estiagem. E o clima é aquilo que ocorre todo ano. Por exemplo, aqui em São Luís, agora esse ano mudou, ficou completamente louco o clima. Mas normalmente nós tínhamos o primeiro semestre de muita chuva, o segundo semestre de estiagem. E como isso se repetia todo ano, nós tínhamos uma sucessão habitual de tipos de tempo. Então, nós tínhamos um clima constante. Um clima chuvoso, que durava 6 meses, e um clima de estiagem, que durava outros 6 meses. Às vezes, eram 4 meses chuvosos e mais 8 meses de estiagem, mas ocorria praticamente todos os anos. Já quando você tem um período que só se repete a cada mês ou a cada semana, 2 semanas, aí você já tem um tempo. Então, a diferença entre tempo e clima, ele estaria basicamente representado no período, né? Se esse período ele é anual, se ele é um período longo ou se é um período curto. Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Não? Eu ainda estou um pouco confusa, mas O Graziele mandou esperar. Tá. Quem disse que estava confusa, você pode me mandar, me dizer qual é a sua dúvida? Para me melhorar para você? é na questão mesmo da definição de tempo e clima. Mas aí eu acho que com o passar do tempo, talvez eu entenda. Então deixa eu melhorar para você e vamos lá para ver se eu facilito. Vamos dizer que no mês de junho choveu, o mês de junho quase todo. Porém, quando você chegou em julho e agosto, já não choveu, já foi sol. Então, como foi só junho, que foi a exceção, que foi o mês diferente, você teve um tempo chuvoso, porque só durou um mês, só se repetiu durante 30 dias. Já quando você tem clima, seria, vamos dizer assim, que todo julho de todo ano chove. Aí você tem um clima chuvoso. Então, as definições de
tempo seria aquelas que é referente a um curto espaço de tempo. Já as definições de clima seriam aquelas referentes a um maior espaço de tempo, tipo ano a ano. Deu para compreender? Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, a Caatinga, ela é um clima árido, digamos assim. Exato. Tipo, Perfeito. não chove tanto, porque geralmente todo ano não chove tanto. Exato. Mas se acaso, por exemplo, se chover lá algum dia, então foi um tempo chuvoso. Exato. Chover, né? Perfeito. O tempo é chuvoso. Exatamente. Assim, começa a claro um pouquinho. Ah, beleza. E respondendo a Graziele, exatamente, Graziele. É por isso a Graziele pegou exatamente no ponto do porquê o meu professor, que se chama professor Luiz Jorge Dias, para quem quiser pesquisar depois sobre ele é o diretor do IMESC, que é o Instituto Maranhense de Climatologia, né, de Estudos Climáticos. Todas as pesquisas que você vê sobre clima, que passa na Mirante, que passa na Band, que é divulgado nos jornais, é ele que gerencia, ele tem livros falando sobre climatologia. Não é porque é meu professor, ele nem está aqui para me estar puxando o saco dele, mas é porque ele realmente é um ótimo profissional. E é por isso que ele diz que clima não existe. Porque no exemplo em que a Graziella deu no chat, né, esse ano o clima saiu do padrão que existia. Então o clima não existe mais. Seria só tempo? Sim, seria só o tempo, porque é algo que não se repete todos os anos. Daí ele diz que clima é uma ilusão. O conceito de clima é inexistente. Entendeu? E aqui embaixo nós temos um adendozinho para facilitar o entendimento de vocês sobre clima. E até alguma Professor, Opa. então, por exemplo, geralmente, com o passar dos anos, provavelmente a temperatura da Terra vai ficar mais alta. Exato. Né? Então, não vai seguir, digamos assim, não vai seguir os padrões daqui para todos os anos. Exatamente. O padrão do clima vai Não existe mais, vai deixar de existir. Porque por conta das variações, né? Exatamente. E aí você já não vai ter mais um período que é determinadamente chuvoso, determinadamente de inverno, determinadamente de verão. Essa questão referente a clima, ela tende a ter uma mudança, ela tende a ter uma difusão, ela vai sumir. São termos que vão sumir porque nós não vamos ter mais períodos tão bem definidos, tá? E aí aqui embaixo vocês têm uma explicação um pouco melhor até para o termo de clima, que fica mais fácil de vocês compreenderem, tá? Que aqui está clima. A palavra clima deriva do grego e significa inclinação, referindo-se à curvatura da Terra que condiciona em grande parte os diferentes tipos climáticos da Terra. Por isso que a gente diz que o clima é aquilo que se repete anualmente. Porque como a gente viu nos movimentos da Terra, né, os movimentos de inclinação da Terra gerenciam um pouco dessas mudanças, né, porque como a gente viu, essas mudanças vão reduzir conforme o aquecimento da Terra, mas a inclinação do nosso planeta em relação ao Sol, ele causa mais modificações na temperatura, na pressão, de acordo com a incidência dos raios solares. Então nós teremos mais divergências nisso com o tempo. E aí, como essa inclinação em relação ao Sol muda anualmente, nós temos a diferenciação de clima. Alguma pergunta aqui, pessoal? Se tiverem qualquer pergunta. Não? Nenhuma pergunta? Podemos prosseguir? A gente está finalizando, tá? Não vou esticar muito mais, não. É porque a gente já está com quase uma hora de aula. Então vamos lá. Elementos climáticos. O que são os elementos climáticos? Eles são grandezas variáveis que caracterizam o estado da atmosfera, né? Ou seja, são grandezas, são elementos que causam mudanças na atmosfera, né? Que são relativos e causam algum tipo de diferenciação da atmosfera. E aí, dentre esses elementos, nós temos a radiação solar, a temperatura do ar, a umidade do ar, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento e precipitação. Agora, um outro exercíciozinho rápido que eu quero que todos façam para mim no chat. Pessoal, coloquem para mim no chat, escolham
uma desses elementos climáticos, escolham um, vão no chat, colocam qual o nome do que vocês escolheram e em que ele interfere no clima. Eu estou aguardando aqui. Vou dar 2 minutos para vocês. Tem 1 minuto. Tá, vamos ver. Deixa eu ver as respostas de vocês aqui. Deixa eu ver. Boa. Tá, vamos. Eu vou comentar uma por uma, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não. Por que, Graziele? Que isso? Temos que exercitar. Vamos lá. Paulo colocou aqui. Temperatura do ar influencia na umidade do ar aqui em São Luís. Paulo, de certa forma, né? De certa forma, a umidade do ar e a temperatura do ar, na verdade, elas são termos diferentes. Elas são diferentes entre si. Por que isso? Porque a temperatura do ar influencia um pouco na sensação térmica, tá? E aqui, já colocando um parêntese, eu já coloco para vocês entenderem o que gera a sensação térmica, né? Porque vocês devem estar cansados, muita gente vê e está cansado de ver nos jornais, na internet, falar temperatura real, tal. Temperatura, sensação térmica é uma temperatura diferente, normalmente mais quente ou às vezes mais frio. O que quer dizer a sensação térmica? A temperatura real, que é aquela que é mais divulgada, é a temperatura que é de acordo com os fatores comuns realmente de calor do ambiente. Isso é
o calor ele é emitido de um corpo para o outro quando não há nada físico ligando eles, ele é irradiado por uma radiação chamada infravermelho. É à toa que, por isso, as câmeras capazes de ver o calor dos corpos é chamada de câmera de infravermelho. Ela capta a radiação infravermelha dos corpos. E aí, esse calor que ele é passado pela radiação infravermelha, ela não depende de ar, ela não depende de atmosfera, ela não depende de contato direto. Mesmo assim, ela consegue avaliar a temperatura. Tá? Então, a temperatura real é essa que é adquirida de acordo com a radiação infravermelha. E o que é a sensação térmica? A sensação térmica é aquela temperatura que você realmente sente no seu corpo. Por que ela é diferente da sensação real? Porque a sensação térmica ela depende do vento, se está ventando muito, se está ventando pouco, se não há vento algum. Se tem muita umidade no ar, porque como eu já expliquei para vocês, né, o ar, a quantidade de vapor de água no ar interfere muito na sensação de calor. Por quê? Porque a Terra é um grande micro-ondas e o aparelho de micro-ondas é o Sol. A radiação do Sol esquenta o vapor da água, as partículas, as moléculas de vapor de água na nossa atmosfera, que esquenta de forma que nós sentimos. Então, se tem muita umidade no ar, quanto mais umidade no ar, mais quente nós vamos sentir por causa da radiação solar. É por isso que Manaus é tão quente. Tá? A sensação de calor numa região muito úmida chega a ser até mais agoniante do que numa região seca. Eu posso dar dois extremos para vocês. Se vocês forem para o deserto do Atacama, vocês têm uma sensação de calor extremo, porém, por falta da incidência de umidade, essa sensação de calor extremo ela é mais prejudicial, porém ela não é tão agoniante. Mas se vocês forem para dentro do Amazonas, onde a umidade é muito alta, vocês têm uma sensação de calor muito mais intensa. Tá? Então, a umidade do ar, Paulo, e a temperatura do ar, elas são divergentes, tá? Sim, eu fui perceber isso depois que você começou a falar. Mas tranquilo, a gente está aqui para pegar esses pontos. Aí a Graziele colocou a umidade do ar. Exemplo, quando dizemos que o tempo está quente, porém seco. Perfeito, Graziele. É o que eu estava dizendo aqui. De acordo com a umidade do ar, você tem a sensação térmica. A umidade do ar, a quantidade do vento que está passando. Se você está numa região de sombra, por exemplo, o ar tende a ser um pouco mais fresco, um pouco mais frio, do que numa região a campo aberto. Então, de fato, essa questão da umidade do ar, ela influencia na sensação térmica do clima. E aí a Laura colocou aqui radiação do ar. No caso, eu creio que ela quis colocar radiação solar, eu acho. Certo? Isso, e radiação a temperatura. Exato. De acordo com a radiação solar, você tem um aquecimento dessas partículas da umidade e o aumento da temperatura. Deixa eu ver aqui. A Raíssa, as precipitações. Professor. Oi. O grupo é porque tem aula de inglês agora 8h20, mas eu disse que a gente já está finalizando, tá? Tranquilo. Estamos finalizando já mesmo. Eu vou fechar nesse slide aqui, tá? Só responder esses últimos e o resto a gente finaliza na próxima aula, tá ok? Vamos lá. Vou só finalizar essa última aqui. Vou ver aqui só o da Raíssa. E aí eu faço a chamada com vocês rapidinho para me enviar para a Alessandra e já fecho com vocês, tá? O da Raíssa aqui, as precipitações são através dela que ocorrem as chuvas. E a neve também, se não me engano. Exatamente, através da questão da precipitação, você tem a reposição da umidade do ar, em primeiro lugar, e você tem, em segundo plano, também a diferença na umidade e na temperatura. Eu não sei se vocês já perceberam, mas no período chuvoso, quando você está diretamente no momento de chuva, as temperaturas caem. E aí você me diz, é por causa da umidade no ambiente, a umidade não aumenta? Não é por causa da umidade. É justamente por causa das nuvens em si. Porque quando há precipitação, é porque o peso da nuvem já se tornou
tão grande, tão alto, que ela chega até a despencar ao solo. E quando as nuvens estão tão carregadas, ela gera um bloqueio da luz do Sol e da radiação do Sol, fazendo com que assim o aquecimento do vapor d'água na atmosfera seja menor. Ou seja, há uma certa resfriação, resfria um pouco melhor a atmosfera. Então, esses são os principais elementos climáticos, tá, pessoal? Eu espero que tenham anotado, tirado print. E eu vou deixar aqui na tela ainda enquanto eu faço a chamada, para quem quiser printar e anotar enquanto eu faço aqui a chamada rapidão, tá? Aqui. Sou mais contaminado. Duvido. Fala nisso, Paulo. Tu tá morando onde mesmo? Que eu quero te visitar. Eu moro na empresa praticamente. Tô falando sério, sacana. Eu quero te visitar, rapaz. Caradinho. Ah, então tá contaminado sim, meu irmão. Um dia desse, me envia a tua localização pra eu te fazer uma visita aí um final de semana desse. Eu rodo a cidade inteira, cara. E tu não vem na minha casa de evangelismo por quê mesmo? Tá em desobediência. Mas da vida cara. Santa Clara? Tu não sabe onde fica a Bela Visão, realmente, cara. Cidade Olímpica. Continua longe. Cara, tu não sabe onde fica a Bela Visão, cara. Vai passar a parte de geografia do Maranhão. Mas Pessoal, de vocês que tá assistindo a aula do Jean, tá ruim nesse meio Maps. porra, Paulo, me envergonha não, cara. Maps não, cara. Que isso? Eu conheci esse Luiz, cara. Que isso? E aí, pessoal, de vocês, quem tá assistindo aí as aulas do Jean Anderson? Todo mundo tá assistindo? Porque eu tô pensando em conversar com ele pra gente fazer uma divisão. Ele é mais geografia física e eu sou mais geografia humana. Eu creio que se a gente fizesse essa divisão entre as duas geografias, a gente teria um aproveitamento melhor da geografia. Até porque, querendo ou não, a gente já tem pouco tempo, né, para as aulas. Mas eu só faço isso com eles se vocês me confirmarem que as mesmas pessoas que estão assistindo a minha aula estão assistindo a dele também. Porque aí eu poderia fazer de forma mais segura essa diferenciação. Aí, quem estiver assistindo a aula dele também, coloca no chat para mim. É só colocar um eu. Graziella colocou. Ok. Quem mais? Gente, essa frequência não abre, não. O drive tá de zoeira com a minha cara toda. Drive. Bora, abre. Pô, mas ele não abre aqui pra frequência. Eu? Quem mais? Quem tá assistindo a aula do outro professor de Exato. Porque se todo mundo que estiver assistindo as minhas aulas também estiverem assistindo a aula do Jean Anderson, eu vou poder fazer essa diferença. Fala alguma coisa? A Raíssa disse que ainda não assistiu. Quem mais?
falei que não ficou. Eu assisti filosofia, eu assisti geografia, eu assisti Possível à Noite. Ah, sim, porque pra ti é melhor à noite, né? Então, acho que não dá de fazer essa diferenciação, mas eu vou tentar, nas próximas aulas, pessoal, correr um pouquinho mais para a gente chegar na geografia humana, porque a geografia humana e econômica ela é muito mais utilizada, ela cai muito mais no Enem, na UEMA, do que a geografia física. Você tem muita geografia física lá, sim, mas a geografia humana é o maior foco deles. Então, eu creio que a gente deve gastar mais tempo com a geografia humana do que com a física. Tá? Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou parar a gravação por aqui para ficar mais de boa aqui o computador para fazer a. E para ficar mais de boa aqui o computador para fazer a. Professor, a gente coloca a gente lá no chat. Então, Vão colocando aí presença para mim. Porque